Aleluia, glória a Deus. Diz que a palavra de Deus diz, meus queridos, que um dia na presença de Deus, mais vale um dia do que uma vida sem conhecer a Deus. Mais vale um dia do que uma vida inteira sem conhecer a Deus. Louvado seja Deus. Por isso que a gente se alegra. Por isso que esse é o nosso Deus. Esse é o nosso grande Deus, nosso maravilhoso Deus que alegra o nosso coração, irmão. Com a sua presença, com o seu amor. Como aqui nós vemos o agir de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aonde tem 2 ou 3 ou mais reunidos em sua presença, em seu nome, Ele está presente. Eu creio, meu irmão. Eu creio, meu querido, porque é a palavra de Deus, não é palavra de homem. Ele não é homem para mentir. Ele é verdadeiro, ele é real. Ele é real. Até quando nós estamos vendo essas coisas assim, Deus é real. Deus é real, meus queridos. Apenas Ele quer um coração aquebrantado. Apenas Ele quer um coração que creia nele, que tenha fé nele, que busque Ele. E assim Ele vem transformar, Ele vem fazer morada, Ele vem cuidar. Louvado seja Deus. Aqui é só para não perder o fogo. Aleluias. Só para não perder o fogo, porque aqui tem fogo, irmão. Aqui tem fogo. Nesse lugar tem presença de Deus, irmão. Aqui há uma multidão de anjos, irmão, ao nosso redor. Deus está aqui. Deus está falando conosco. Está falando comigo e com você. Você está aqui não é por acaso. Não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem não é nossa. Essa mensagem é do céu. Creia. Creia. E você verá grandes coisas acontecer na sua vida. Creia. E Deus fará. É o Deus do impossível que vai fazer um milagre na sua vida. Louvado seja Deus. Aqui eu devo saudar os irmãos com a paz do Senhor. E dizer que estou muito feliz de aqui estar. É um privilégio, irmão, estar aqui na presença de Deus, aqui para falar um pouquinho, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é grande em atos, em maravilha, em sabedoria, em poder. Não depende de lugar, em qualquer situação. Ele chega e resolve, Ele chega e muda. Como aqui o meu irmão estava anunciando, como o meu irmão aqui estava pregando, e aquele homem tinha uma vida que não tinha sentido, não tinha alegria, mendigando, pedindo, se humilhando, dependendo do outro, dependendo do próximo. Mas de repente tudo é mudado. Assim o nosso Deus faz. Quando Ele chega em nossas vidas, tudo é mudado, meu querido. Tudo é mudado. Louvado seja Deus. Para mim é uma honra, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Aqui está minha esposa, minha mãe e os meus irmãos. E o mais importante é a presença de Deus. Eu quero compartilhar um pouco aqui da mensagem que está em João, no capítulo 7 de João, capítulo 7, verso 37, onde Jesus diz que Ele é a fonte. Ele é a fonte de água viva. Jesus é a fonte
de água viva. Ele é a fonte inesgotável. E o texto diz assim: o último dia da festa, era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rio de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, Jesus estava participando de um momento, uma cerimônia, uma festa, e não vou entrar em detalhes, mas no último dia da festa, Jesus se pôs em pé diante daquela multidão e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rio de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Meus queridos, o que eu quero dizer diante para nós, para os nossos corações, que Deus nos ensina a pedir a Ele. A palavra de Deus nos ensina a pedir, porque Ele diz que qual é o pai que o filho pedindo um ovo, o pai dá um escorpião? Qual é o pai que o filho pedindo o pão, ele vai dar uma pedra? Meus queridos, ele diz que o pai, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Deus que está aí no céu, Ele sabe nos dar coisas boas. Então, meus queridos, nós, como meu irmão estava pregando, nós estamos chegando no final de ano. Nós tem jorrado do nosso coração muitos pensamentos. O que é que nós temos pedido a Deus, o que nós temos planejado, o que nós temos sonhado, o que nós temos almejado. Muitas vezes, meus queridos, aquilo que nós pedimos não é a vontade de Deus, não está nos planos de Deus. São coisas só passageiras, coisas momentâneas. E eu quero falar para nós, meus queridos, que Deus, aqui quando Ele estava diante daquela multidão, Ele disse que aquele que tem sede, Ele daria água de graça, Ele saciaria a sua sede. Tem outra, em Apocalipse, fala também que Ele diz assim: aquele que tem sede, eu darei água de graça, eu darei de beber de graça. O que eu quero dizer para nós essa noite, meus amados, que Deus tem algo novo para nós. Assim nós devemos pensar, nós devemos se colocar diante dele e pedir algo que esteja de acordo com a sua vontade. Talvez ano após ano nós temos pedido algo que é só momentos passageiros, algo que não apenas vão ficar aqui. A palavra de Deus diz que a verdadeira alegria só em Jesus. A palavra de Deus diz que a verdadeira riqueza não é aqui. A palavra de Deus diz que não ajunte riquezas aonde a ferrugem e a traça destrói, mas ajunte riqueza no céu.
aonde ninguém, nem o mal, nem um ladrão pode alcançar, pode destruir. Louvado seja Deus. Então, meus amados, diante de tudo que nós temos vivido, estamos vivendo, que eu quero dizer que nós devemos rever nossas vidas, rever nossos planos, rever nossos pensamentos, nossos projetos e colocar diante de Deus não só coisas passageiras. Não que seja errado você pedir algo a Deus, uma casa ou uma condição de reformar uma casa, de comprar uma roupa, de comprar um sandália. Isso não é errado, mas tem algo mais importante. Tem algo mais importante que é espiritual. Se nós pedir a Deus com fé, meus queridos, Ele vai nos dar, como aqui Ele nos ensinou. Aleluias. Como aqui Ele mesmo falou, aquele que me pedir água, rios de água viva fluirão dos seus corações. Então, meus amados, muitas vezes a gente só tem pensado nas coisas daqui, só temos pensado naquilo que a gente vê no momento, ou seja, só coisas que nós vemos, que nós poupamos, mas Deus tem algo muito mais precioso, meus queridos, para nossas vidas, para a nossa família, porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que pedirem a sua ajuda receberão, todos aqueles que pedirem a salvação serão salvos. Então, em Jesus nós vamos encontrar a fonte, uma fonte inesgotável, aonde nós vamos encontrar a paz, aonde nós vamos encontrar a proteção, aonde nós vamos encontrar o perdão dos nossos pecados. Hoje eu te pergunto, meu querido, como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso coração, como está a nossa alma diante de Deus? Se há, meu querido, se há algo que nos atrapalha de se aproximar de Deus, de ter uma vida, uma caminhada com Deus, então nós precisamos, meus amados, precisamos nos arrepender, precisamos procurar, precisamos ir a Ele, porque Ele é a fonte, como Ele está dizendo nesse texto. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que vê tudo que nós faz, de bom ou de ruim. Deus vê, Deus sabe, tudo que nós faz de bom ou de ruim, Deus está vendo. Então, meus queridos, eu quero lhe encorajar nesse momento. Essas palavras não são nossas, é de Deus. Que nós procure a Ele. Se nós queremos algo novo, só em Jesus Cristo. Se nós queremos vida nova, só em Jesus Cristo. Se nós queremos uma alegria verdadeira, esse mundo, meus queridos, é só momentâneo. Eu posso testemunhar para você que há uns anos atrás eu era muito iludido com esse mundo. Era muito iludido com esse mundo. Ele oferecia as falsas esperanças, a falsa alegria.
vivia uma vida profana, uma vida de erro, uma vida na escuridão. Mas um belo dia eu resolvi ir a Deus, resolvi procurar Jesus, porque a palavra de Deus diz que aquele que procura, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta será aberta. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa aonde você se encontra, não importa se há tristeza, se há dificuldade, se é no casamento, se é financeiro. Como meu irmão pregou, aquele homem era um aleijado. Há anos vivia ali mendigando, pedindo esmola. Interessante, meus amados, que ali a gente vê que ali não era dinheiro que resolvia a vida dele, não era aquelas moedas que ia resolver o problema dele. Eu quero dizer para você essa noite que tem problema em nossas vidas que não é o dinheiro que resolve. Não é o dinheiro, meus amados, mas sim o amor de Deus, mas sim o perdão de Deus, mas sim a misericórdia de Deus, mas sim o agir de Deus em nossas vidas, porque Ele é a fonte, Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de cura, de libertação, de salvação para nossas vidas. Apenas nós temos que crer nele, crer na sua mensagem, crer na sua palavra, porque a sua mensagem é verdadeira, ela é real. Eu quero dizer para essa noite que o reino de Deus é real. O reino de Deus é real até quanto essas cadeiras que você está vendo. Apenas nós não estamos vendo ele, mas ele é mais real do que essas cadeiras que nós estamos vendo. E ele é eterno. O reino de Deus é eterno. E ele tem poder. Ele tem poder para transformar, para libertar, para transformar nossas vidas, para nos dar uma nova direção, para trazer paz às nossas vidas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Guarde, pense, repense como nós estamos vivendo, veja como estamos vivendo, se realmente estamos indo no rumo certo. Eu lembro muito bem, meus amados, quando eu vivia de acordo com esse mundo, era aquele ditado popular do mundo, era um passo para frente e 3 para trás, né? Era um passo para frente e 3 para trás. Nada dava certo, nada prosperava. Fazia algo, mas logo mais não tinha firmeza. Aquilo ali não tinha a bênção de Deus. Confesso a você que hoje eu vivo em paz com a minha família. E o melhor de tudo, eu vivo em paz com Deus. Deus me libertou. Deus me libertou da bebida. Deus me libertou das drogas. Deus me libertou dos vícios. Louvado seja Deus. Deus me libertou das angústias que tinha no meu coração. Eu passava a noite todo deitado, mas não dormia. Virava para um lado, virava para o outro. Angústia no coração. Deus me libertou. Esse mesmo Deus, meus queridos, eu quero dizer que Ele te ama. Ele te vê. Ele sabe o que você necessita, o que você precisa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ele espera de nós que nós chegamos e pedimos a Ele. Porque Ele é educado. E Ele não invade a vida de ninguém.
Deus não invade a vida de ninguém. Ele espera uma posição nossa. Tem uma passagem que o homem chegou para ele, o cego chegou para ele, e Jesus perguntou: homem, o que quer que eu te faça? O homem era cego. Não precisava Jesus perguntar. Mas o cego disse: Senhor, eu quero ver. No mesmo instante, os olhos dele foram abertos. E Jesus disse: assim seja, conforme os pedidos. Meus amados, nós precisamos pedir a Deus. Precisamos colocar diante de Deus aquilo que nós queremos. Se você quer transformação, se você quer vida nova, quer ter paz, e o melhor de tudo, se você quer ter um lugar ao lado do Senhor, você quer participar da mesa do reino de Deus, temos que pedir a Ele, temos que confessar o nome dEle como Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar dos seus ensinamentos, ele também se envergonhar dessa pessoa. Ou seja, aquele que negar o seu nome, no grande dia ele também negará diante do Pai. Meus amados, é a palavra de Deus. Ele não é homem para mentir. E essa hora vai chegar. Eu não sei quando, porque só Deus sabe a hora e o dia que Jesus vai vir nos buscar, ou então vai vir nos julgar. Repense as suas vidas, reveja a sua maneira de viver, porque a Bíblia diz que há dois caminhos: há o caminho de luz e o caminho de escuridão, há o caminho largo e o caminho estreito. O largo leva as pessoas à destruição, o caminho estreito leva à vida eterna. Então, se você hoje está ouvindo essa mensagem, como já foi falado antes, e eu estou falando, ainda vem outros a falar, abra seu coração, confesse a Deus, peça a Deus o que você deseja espiritualmente, ver algo espiritual, algo de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, o agir de Deus. Como ele diz no texto, ele é a fonte, ele é a fonte de vida, ele é a fonte de salvação, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa o que fez, não importa que situação se encontra, ele perdoa. Ele perdoa. Porque a palavra de Deus diz que ele é bondoso, ele é generoso, ele sabe dar coisas boas. Então, meus amados, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, para mim e para você. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, tanto vai para lá como vem para cá. Ela trabalha dessa forma. Que Deus abençoe a sua vida. Então repense, peça a Deus direção nos seus planos, peça a Deus que faça morada em seu coração. E a forma de como Deus fazer morada em nosso coração é confessando Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa é a forma, meus amados. Esse é o caminho a ser seguido. Procure, enquanto há tempo. Procure, enquanto há vida, enquanto nós podemos verbalizar, pedir perdão, pedir ajuda.
E é isso que Ele espera de mim e de você. Essa é isso que eu ia falar. E aqui eu quero agradecer por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.